na terra. Qual é o som? Qual é o som? Vai falar conosco. Hora boa. Porque quando ele vem e fala conosco, mesmo que seja um puxão de orelha, é um puxão de orelha gostoso demais da conta. Nos ensina a estar firme na rocha do jeito que ele quer para nós. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer um instante de oração. Assim está recebendo os servos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que vai fazer aquilo que o Senhor já tocou em seus corações. Porque o culto não começou agora. O culto começou desde quando acordamos. Este é o culto. Este é o culto, não é agora. Agora é só finalização. Porque o culto começou lá dentro do nosso lar. O culto começou desde quando nós acordamos e elevando os nossos pensamentos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Vamos, glória a Deus, aleluia, fazer um instante de oração. Todos comecem dando glória, 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 glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, maravilhoso, eterno Pai, Senhor de toda glória e todo poder. Neste momento, Senhor, meu Deus, aleluia. Nós apresentamos, Senhor, meu Deus, a Ti, Senhor, meu Deus, aleluia. Os Teus filhos, ó Pai, amado, o Senhor preparou. Ah, Senhor, meu Deus, que tudo seja para a honra, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, usa eles. Fala conosco através da Tua santa palavra, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Fala que a Tua serva ouve. Para a honra e glória do Pai, para a honra e glória do Filho, para a honra e glória do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Receba o servo do Senhor com palmas que exaltam o nome do Rei Jesus. Com palmas de glória, com glória, com glória, com glória. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos fazer um minutinho de oração para receber o servo que vai ministrar a palavra. Amém. Glória a Deus, eu falei, Jesus, vai estar o meu pastor lá comigo. E o Senhor tocou para ele trazer a mensagem. Eu falei, mas tu és fiel. Nós fazemos o que Deus manda. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se nós fazermos de nós, o Senhor não brava, mas é a vontade dele. Amém. Vamos orar e receber o servo que vai trazer a palavra. Amém. Vamos orar pela vida dele. E a igreja começando dando glória, glória, glória a Deus. Soberano Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, Senhor. Meu Pai, que nesta noite, meu Pai, repreende, meu Pai, toda fúria, toda seta, lavastega, orianda, lavandaramandaca. Meu Pai, usa o teu servo, meu Pai, de uma forma tremenda aqui nesta igreja. Ah, meu Pai, que nós costumamos falar, meu Pai, que o Senhor cresça e nós diminua cada vez mais. A lavasteia da mandaca. Ah, meu Deus, usa, Senhor, teu servo, meu Pai, tremendamente, Senhor, nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, Deus poderoso. Não, meu Pai, que a igreja quer ouvir, mas sim o Senhor vai falar. A lavasteia da mandaca. Se for palavra de exaltação, amém. Mas se também for palavra de correção, também nós recebemos, meu Pai, porque é a tua glória, é a tua honra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas bem alegres para Jesus. E recebe o servo de Deus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, como é bom, né, como conhecer mais um rebanho do Senhor, né? Um rebanho que está preparando para subir, ou está todo mundo preparado? Então desperta, meus irmãos, não é hora de dormir, é hora de cada vez mais dar glória, de glorificar o Senhor, porque somente Ele é Deus, não há outro igual a Ele. Então é necessário que nós venhamos despertar nessa noite. É necessário que nós venhamos falar com Deus. Quem ama a tua família aqui? Dá um grito de glória a Deus. Vamos fazer uma oração a favor da nossa família. Deus está cada vez mais me falando aqui 3 pessoas. Que Deus cada vez mais quer entrar no meio da tua parentela através dessa oração. Você crê em nome de Jesus? Cadê você? 3 pessoas
pessoas, uma, duas, irmã, glória a Deus, através desta oração, oh Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo Soberano, é corpo de família, Pai, culto de presença, Pai, culto de unção, Pai, culto de poder, Pai, é culto cada vez mais, ó Pai de graça, Pai, ora que vai ser visita lá, Pai, entra Deus Todo-Poderoso nesse santo lugar, Pai, entra Deus Todo-Poderoso, começa a operar maravilhas, ó Pai, começa a operar prodígio, ó Pai, começa cada vez mais, ó Pai, fala com o teu povo, ó Pai, Pai de contra, Pai, cada vez mais a família, Deus Todo-Poderoso, vai repreendendo, ó Pai, todo o laço do inimigo, ó Pai, vai repreendendo, Deus Todo-Poderoso, todo o impedimento, ó Pai, vai repreendendo, ó Pai, toda seta lançada, ó Pai, lampe para caramba, canta, lava séria, a presença, Pai, mostra essa água, Pai, por favor, do culto da família, Pai, mostra essa água, Pai, por favor, do povo, Pai, mostra essa água, Pai, cada vez mais, ó Pai, olha o teu povo aí, Jesus, inclina, Pai, vem treinando o teu povo nesse lugar, Pai, vem treinando, Pai, vem treinando, Pai, olha o teu povo falando, Jesus, entra, Deus Todo-Poderoso, cada vez mais, ó Pai, vai libertando o Marquinhos, Pai, liberta, Pai, cada vez mais a Maria, Pai, olha aí, Jesus, hoje não tinha jeito, ó Pai, o jeito está chegando, Pai, a tua bênção chegou, Pai, sobre esse lar, Pai, chegou, Pai, repreenda, Deus Todo-Poderoso, toda feitiçaria, Pai, toda legião de Satanás, ó Pai, repreenda, Deus Todo-Poderoso, cada vez mais, ó Pai, todo laço do inimigo, ó Pai, que vive, Jesus, cada vez mais, ó Pai, sim, papai, vê essa família na sarjeta, Pai, vê essa família derramada, Pai, mas o Senhor chegou primeiro, Pai, o Senhor chegou, Pai, para a vida com abundância, Pai, o Senhor chegou, Pai, cada vez mais para o nosso cenário, Pai, vai mover essa água, Pai, move essa água, Pai, nesse santo lugar, Pai, move essa água, Pai, cada vez mais na família, Pai, vai repreendendo, Pai, toda a legião, Pai, repreenda, Pai, esse demônio da enfermidade, Pai, esse demônio da depressão, Pai, repreenda, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, esse demônio da contenda, Pai, não tem batalha, eu creio, Espírito Santo de Deus, na tua presença, Pai, nesse santo lugar, Pai, eu creio para cada vez mais do teu socorro, Pai, olha aí, Jesus, hoje que essa mulher, Pai, eu pro médico, Pai, mas eu creio, Papai, mas não vai mais, ó Pai, que o Senhor tem chegado, Pai, o Senhor tem operado, Pai, o Senhor tem curado, Pai, é o Senhor que vale na medicina, Pai, é o médico dos médicos, Pai, entra Deus Todo-Poderoso, repreenda, Pai, toda legião, Pai, toda legião de Lucifer, Pai, vai repreendendo, Pai, nesse santo lugar, Pai, repreenda, Pai, cada vez mais dentro do nosso lar, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, lampe para cada vacilo, arruma na mão, Satanás, arruma na mão, demônio, vai no sangue de Jesus aí, o sangue de Jesus é repreenda, capeta, o sangue de Jesus cada vez mais aí, Satanás, arruma na tua mão, demônio, mas já pede retirada, Satanás, essa é a família de Jesus, ó, é a família de presença, é a família de unção, é a família, Pai, e cada vez mais, ó Pai, vai contemplar, Pai, a unção diferente, Pai, vai cada vez mais, ó Pai, marcar na carruagem, Pai, a presença, Pai, vai saindo do demônio, vai saindo desse santo lugar, vai saindo desse ar, vai saindo do meu caminho, Satanás, vai saindo, Satanás, em nome de Jesus, vai repreender o povo, repreende em nome de Jesus, vai repreender em nome de Jesus, é o sangue de Jesus que tem poder, Satanás, é o sangue de Jesus que tem poder. Você falou que essa família não ia chegar aqui, meu demônio, você falou que essa família não ia chegar, mas tem chegado porque Deus tem vindo na frente, Deus cada vez mais tem guerreado, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu vou contar do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí vocês falam, sai! Quanto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus habita em mim, eu como rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim, eu como rei Davi. Eu clamo como rei Davi. O Espírito
Espírito de Deus habita em mim. Eu choro como rei Davi. Eu choro, eu choro, eu choro, eu choro como rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu me ri, como rei Davi. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, meus irmãos, estar na presença do Senhor. Como é bom cada vez mais glorificar o santo nome dele. Porque não há outro, meu irmão, não há outro cada vez mais que nós necessitamos nesse lugar. Não há outro que cada vez mais nós vem sentir um som diferente. Não há outro que cada vez mais envia a providência onde que não tem. Não há outro que abre porta onde que não há porta. Mas, meu Deus, tudo isso faz. Meu Deus cura, meu Deus liberta, meu Deus salva, porque somente Ele é Deus. Onde que cada vez mais, meus irmãos, em nome do Senhor, o povo olhava para mim de primeira, falava assim: esse aí não tem jeito, esse aí só Jesus para ter misericórdia. Mas pela fala daquela pessoa, só Jesus para ter misericórdia. Ele teve misericórdia de mim, Ele tem me dado o cenário, Ele tem me dado escape, porque, meus irmãos, eu vivia uma situação, porque somente Ele podia ver aquilo ali. Ele sabia cada caminho que eu trajava, Ele sabia cada arma que eu tinha com ela na cintura, Ele sabia o que eu fazia. E cada vez mais Ele falou: hoje você cada vez mais persegue os outros para tirar a vida, mas você vai ser pescador de vida. E assim Deus foi operado na nossa vida, meu irmão, porque hoje você está aqui pela misericórdia do Senhor. Porque muitos tentaram te parar. Você vê cada vez mais por bate-bancos e barrancos, passando cada vez mais essa tribulação, gente cada vez mais tentando te parar, gente que falava contigo que não tem jeito, eu vou ver essa pessoa morto, essa pessoa só vai descer a sepultura. Uma hora dessa eu estou vendo o telefone tocar, eu estou vendo o telefone tocar falando que está morto, quem está buscando o corpo, mas meu Deus tem me livrado, meu Deus tem me guardado. E assim cada vez mais Ele falava comigo, assim, toma jeito cada vez mais, o que eu tenho para a tua vida é grande. Sai dessa vida da criminalidade, sai do tráfico, sai das drogas, sai desses caminhos tortuosos, sai da prostituição, porque para mim não tinha jeito. Eu já era casado, mas graças a Deus eu tinha uma mulher de joelho. Eu tinha uma mulher que orava, pagava preço noite e dia pela minha vida. Enquanto cada vez mais eu passava ali pelo mundo, eu via cada vez mais coisa passar pela minha mente, que era só Jesus para ter misericórdia. Era somente Ele para poder me livrar do céu do cenário, onde vivia 3, 4 cada vez mais para tentar tirar minha vida. E graças a Deus, através da oração, eles passavam e não me viam, porque Deus falou: eu tenho promessa na vida dele. Eu tenho promessa sobre essa vida. E cada vez mais vai dar tempo de levanta contra essa vida. Vai dar tempo de tocar nessa vida. E às vezes, meus irmãos, ninguém cada vez mais olha para você e fala assim: isso aí, ó, é só Jesus. Tem mudado toda a vida dele, mas ele mesmo não tem mudado. Aí eu cada vez mais tenho falado: meu irmão, eu não mudei para o homem, mas sim para Deus. É somente eu tenho que mudar para o homem, não, meu irmão. Eu tenho que mudar para o Deus. É para lá que eu vou, é para lá, minha santidade é com Ele. E cada vez mais não adianta você falar: olha, eu vou morar assim, ó, vamos lá, está cada vez mais ali, ó, não está desfazendo os amigos. Não desfaz os amigos, não. Eles que tem que se afastar, porque Deus fala: aquele que eu levando, coisa ruim, tudo eu tiro do seu caminho é limpo, é purificado. Pode ver onde que você bota as tuas plantas dos pés, Satanás tem que bater de retirada, porque o anjo do Senhor está na frente. Onde que a escuridão puser luz, aquele que você chega e tudo esclarece, porque você é luz naquele santo lugar. E assim Deus cada vez mais tem falado conosco, meu irmão: fica na posição, a hora é vinda. E às vezes o céu vai se abrir, e as trombetas vai tocar, e nós temos que cada vez mais ficar em dispensação do Senhor. A hora que o Senhor falar assim: irmã fulano de tal, está cada vez mais ligada, eu estou aqui, Senhor, estou pronta para seguir. E assim o Senhor tem feito com muitos, mas muitos hoje estão esperando que a vida do Senhor arrebatar todo mundo de uma vez. Mas está chegando a hora, sim, meu irmão, vai arrebatar todo mundo de uma vez, cada vez mais os escolhidos dele, aquele que teve promessa, aquele que cada vez mais vem, meu bom servo. E cada vez mais Ele tem cada vez mais falado conosco, que nós ficássemos na posição de base,
E quando Ele chega, Ele enche e vem trabalhando na nossa vida, em nome de Jesus. Vou louvar o Senhor, meus irmãos, antes de eu entrar na palavra. Vou louvar com o Senhor em nome de Jesus. Aqueles que souberem, me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, oh Deus Todo-Poderoso. Santo, santo seja teu nome, Pai. Usa, Pai, cada vez mais o teu povo. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando esse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou a Deus anunciar. E que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxesse ouro para te orar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda porque tu nos atendeu. Fica à vontade, seja bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou esse lugar. Canta a basura, canta a basura. Fica, Jesus, para a glória de Jesus, Pai. Compreenda cada vez mais o nosso meio, Pai. Meus irmãos, que vida de tempo, glória a Deus, aleluia. Vamos abrir nossa palavra em 2 Reis, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. 2 Reis 20. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus grandão na Galileia. Aleluia! Todos acharam, diz glória a Deus. Glória a Deus. Naquele dia adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servindo de ti, lembra de que andei diante de ti, em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito, e sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, e veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volte, diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, pai de Davi, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas,
Eis que eu te sarareis, ou terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentareis aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis assírios te livrareis a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, exaltido e soberano, entra, Pai, cada vez mais nesse santo lugar, Pai. Que eu diminui, eu posso Cristo, Pai, que eu desça o seu sobe, Pai. Opera, Pai, cada vez mais a nossa vida, Pai. Opera, Pai, cada vez mais, ó Pai, no nosso coração, Pai. Opera, Pai, cada vez mais, ó Pai. Eu necessito, ó Pai, tanto de Ti, Pai. Eu necessito, ó Pai, cada vez mais da Tua presença, Pai, do Teu socorro, Pai. Move as águas para o favor do teu povo, Pai. Entra, Deus Todo-Poderoso, que eu diminui surpresa, Pai. Que eu desça desse altar, Pai, e o Senhor fica, Pai. Fala com esse povo, Pai. Fala, Deus Todo-Poderoso. Lambe, bacalabasúbia, canta, labacélia. Que eu diminui, eu vou surpresa, Pai, que eu desça o seu nome, Pai. Em nome do teu filho Jesus, ó Pai. Fala com o teu povo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sentando, aplaude ao Senhor, dá um grito de glória a Deus, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus antigo e soberano. Assim, cada vez mais, como a palavra vem nos dizer, meus irmãos, como nossa caminhada veio de lá até aqui, mas nós estamos preparando para um lugar o quê? Melhor, para subir para a glória. Para nós chegar até lá, graças a Deus, nós temos que ficar o quê? Na posição de vaso. Nós temos que ficar o quê? Na posição de servo. Nós temos que fazer o que? Posição, ficar na posição de filho. Para quando o Senhor for olhar de lá de cima, contemplar lá os meus vasos, lá cada vez mais o meu filho, lá o meu servo, tudo que eu mandar ele faça. Ele cada vez mais, quando eu olho lá de cima para baixo, eu contemplo cada vez mais o meu servo em clamor. Eu contemplo o meu servo cada vez mais em oração. Eu contemplo cada vez mais o meu servo guerreando. Eu contemplo cada vez mais o meu servo cada vez mais enchendo de presença, enchendo de unção. Nós vimos que cada vez mais ali Zedequias era cada vez mais simplesmente um rei. Era um rei que cada vez mais de grandes guerras. Ele não precisava guerrear, não precisava lutar, porque ele tinha um Deus que tudo por ele fazia. Ele tinha um Deus que ele colocava o joelho no chão, Deus operava. Ele tinha um Deus que cada vez mais ele falava: ah Senhor, os filhos estão levantando, ah Senhor, está vindo guerra do outro lado, ah Senhor, o Senhor fala cada vez mais, fica na posição, fica cada vez mais onde eu te coloquei, fica cada vez mais orando, fica cada vez mais clamando, fica cada vez mais louvando. Quando você está me adorando, eu estou cuidando de ti. Quando você está me adorando, cada vez mais eu estou na peleja. Quando você está me adorando, eu estou na guerra. Quando você está me adorando, eu estou cada vez mais no vitória. Quando você está me adorando, cada vez mais eu estou querendo milagre. Nós vimos que cada vez mais o Zedequias era cada vez mais um homem temente a Deus. Era um homem cada vez mais um homem sábio. Era um homem cada vez mais de experiência. Era um homem cada vez mais que clamava ao Senhor. E o Senhor cada vez mais não pedia sacrifício de falar com Ezequias. E cada vez mais quando Ezequias falava: Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, o povo está se levantando. O povo está falando, Senhor. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu contra esse povo? E cada vez mais o Senhor falava a Zedequias: volta para a posição. Ele sabia qual é a posição dele. Era de joelho no chão e cara no pó. Quando você clama, Zedequias, eu entro na guerra. Não se preocupa não, porque do povo é tudo, de ti é tudo. Porque temer, Zedequias, fica esperto, fica cada vez mais aí da dispensação. Porque quando eu falo, eu estou operando, Zedequias. E Zedequias cada vez mais ali falando com o Senhor. Quando o povo se levantava cada vez mais, mas Zedequias cada vez mais chegou no certo tempo que Ezequias fez a caminhada dele, mas chegou na certa idade. Ali a doença cada vez mais, nós sabemos, a Bíblia não vai nos falar, foi um câncer, se for um tumor, mas a Bíblia vai nos falar que foi uma doença maligna, e chegou Ezequias cada vez mais ali sobre cima da cama, onde que ele fazia força para clamar, onde que ele fazia força para levantar daquela cama, mas aquela enfermidade
enfermidade estava segurando Ezequias. Mas tem hora, meus irmãos, que cada vez mais Deus vai provando o crente, vai provando o vaso, vai fortalecendo o vaso. Deus toca a enfermidade, Deus toca cada vez mais ali, deixa ele cada vez mais sentir desamparado. Onde que você cada vez mais fala, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Onde que está Deus? Onde que Deus está? Oh Deus, me livra dessa, cada vez mais dessa enfermidade, livra desse laço, livra desse levante. Deus fala, fica apenas na posição. Quando você está clamando, eu estou operando no silêncio. Quando você está clamando, eu estou entrando. Não se preocupa. Quando você tem pedido, Deus cada vez mais está entrando com a resposta. E Deus cada vez mais está falando com gente aqui. Deus cada vez mais já está revelando. Ela fica na posição. Não tema cada vez mais com medo do vizinho. Não tema cada vez mais ir na frente. Só apenas olha para mim. Eu sou tua fortaleza. E Deus cada vez mais está falando do meu povo. E assim cada vez mais o povo tem falado. Assim você começou cada vez mais a murmurar. A semozinha sequer te pegou. O povo olhava lá. Pode ter certeza, está no pecado. Levantou contra a vida dos outros. E Deus tem tocado. Deus fala, só estou apenas provando o vaso. Eu só estou apenas provando. Mas Ezequias cada vez mais ali, dentro daquela enfermidade tribulava ele. Ele não conseguia levantar da cama. Ezequias cada vez mais sentia ali uma palavra amiga. Um amigo para abraçar, para fortalecer. Mas foi um amigo cada vez mais para tribular ele mais, para jogar ele mais para baixo. Assim como Deus veio nos falar nessa palavra, tem eu para te levantar, mas tem a multidão para te jogar no chão. Tem a multidão cada vez mais para te ver ser derrotado. Mas se eu estou na tua presença, eu estou cada vez mais te fortalecendo, eu estou te capacitando. Pode vir cada vez mais, guerra do lado de cá, e da esquerda e da direita, mas eu sou contigo, eu sou contigo. Mas Ezequias cada vez mais ali, querendo sentir a palavra diferente, a noção diferente. E assim cada vez mais Deus fala com Isaías. Isaías desperta, se levanta, vai lá cada vez mais no palácio, vai lá na cama, lá no quarto de Ezequias, vai lá, fala para ele, e da cama que ele subir, ele não descerá, mas sim morrerás. E cada vez mais ele ficou atribulado. Ele pensou, a profeta chegou, o profeta é ungido por Deus, o profeta tem chamado de Deus. Mas ali cada vez mais não foi a palavra que cada vez mais era para levantar, era para derrubar ele mais. Muitas vezes o povo tem falado, você não vai aguentar, você não vai conseguir, olha aí, nem seu Deus pode te livrar. Mas Deus fala, não se preocupa não. Quando está cada vez mais levantando contra ti, eu estou trabalhando. Quando está fazendo macumba contra a tua vida, eu estou te fortalecendo. E assim Deus tem falado com o teu povo. Cada vez mais eu fica cada vez mais assim cochichando, fica cada vez mais assim na dispensação, fica me glorificando, fica cada vez mais enchendo, enche cada vez mais. Pede o Senhor, vai encher essa noite. Como o Senhor tem falado, como o Senhor cada vez mais é temente nesse lugar. Não tem para subir, para séria. E assim cada vez mais Ezequias ali, ele cada vez mais escutar a palavra de paz, falando assim cada vez mais Isaías falando com ele, o Senhor manda te falar, e tu não vais sair, tu morrerás. Mas Ezequias cada vez mais lembrou do Senhor, lembrou quando a enfermidade vem, o crente vem de ficar de pé, ficar na posição, ele começa a desanimar. Canta lá, vai subir, canta lá, vai sério. Oh Deus maravilhoso. Assim cada vez mais como Deus tem provado nós, como Deus tem provado cada vez mais o teu servo, como Deus tem falado cada vez mais com Ezequias. Ezequias cada vez mais era um rei temente a Deus, era cada vez mais ali. Tudo que ele mandava, o Senhor falava. Ezequias, ele executava aquela função, executava cada vez mais. O Senhor falava assim, não se preocupa, quando você coloca a minha casa em ordem, eu guerreio por você. Quando você coloca a minha casa em ordem, eu trabalho por ti. Quando você coloca a minha casa em ordem, cada vez mais eu estou abrindo porta, eu estou cada vez mais curando enfermidade, eu estou expulsando demônio, eu estou expulsando tudo aquilo que você cada vez mais tem clamado, tem pedido, mas não tem chegado. Nessa hora tem chegado na tua vida, porque Ezequias cada vez mais tinha um
voto com Deus. Canta lá, subir, canta lá, cega. E Deus cada vez mais vem nos falar. Quando a gente tem um voto com Ele, cada vez mais em oração, em propósito, quando você cada vez mais chega a pastor, eu chego pastor, ô irmão, vamos ali fazer cada vez mais, eu vou para a vigília, ô irmão, vamos ali fazer aquilo. Então assim Zedequias era com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor falava com ele, ele executava. E hoje é diferente, meus irmãos. Quando o pastor fala, lembra, faz isso, faz aquilo outro, o lembro vem cada vez mais com duas pedras, vem cada vez mais com a calúnia, mas Deus fala, não se preocupa que eu estou no controle. Quando você coloca a minha casa em ordem, eu guerreio por você, eu cada vez mais trabalho por você, eu cada vez mais te dou prosperidade. E Zedequias cada vez mais tem falado assim. Ah, Senhor, eu pensava que eu ia receber a palavra de bênção, mas quando Zedequias cada vez mais escutou a palavra de Isaías e daquele profeta, o profeta falando que ele não ia sobreviver, mas sim morrerá. E cada vez mais ele ali diante de Zedequias falava assim: não temas, não, cada vez mais não se esforce, e por esses dias tu vai morrer, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Eu vou cada vez mais comprar flores, vou comprar um bloqueio de flores, vou comprar o teu caixão, vou preparar tudo lá embaixo do salão, não se preocupa, vai em paz. Mas Zedequias tinha voto com Deus, Zedequias tinha propósito guardado com Deus. E assim, meus irmãos, como cada vez mais nós somos um crente sincero, como nós buscamos ao Senhor na madrugada, como nós clamamos ao Senhor na madrugada, quando você tem pedido ao Senhor, Senhor, cura, Pai, não estou aguentando ver cada vez mais meu filho nessa situação, não estou aguentando ver meu pai mais nessa situação, mas o Senhor está lá, só apenas cada vez mais ora por ele, expulsa essa enfermidade, a autoridade que eu tenho te dado, e cada vez mais ali, quando arrumava a casa, cada vez mais para fazer o velório de Zedequias, porque todo mundo estava esperando já a morte daquele homem, mas aquele homem tinha grande propósito com Deus, tinha cada vez mais ali um falar com Deus, assim que Deus ouvia, e assim cada vez mais Zedequias falando assim: Senhor, mesmo nessa enfermidade, mas eu farei de tudo para me colocar de pé, mesmo nessa enfermidade, não é ela que vai me vencer. E assim mesmo naquela morte, porque quando vem a morte, meu irmão, o crente começa a sentir medo, o crente começa a tremer, o crente cada vez mais, principalmente quando o profeta chega assim e fala: Deus, volta a te falar, tu não viverás, mas se morrerás. E assim como Zedequias sentiu o coração dela atribulado, a mente começou a falar mais alto, as pernas começaram a tremer, mas Deus cada vez mais era com aquele homem. E assim cada vez mais ele se levantando daquela cama, mesmo esforçando. Senhor, meu irmão, virando a tua cara para a parede, cada vez mais começou a chorar, começou a falar com Deus. Senhor, o Senhor lembra quando eu andava diante de ti? O Senhor lembra, Senhor, quando o Senhor mandava eu ir lá em tal lugar? O Senhor lembra, Senhor, quando o Senhor mandava eu orar, o Senhor curava? O Senhor lembra, Senhor, quando eu cada vez mais entrava na guerra e o Senhor me dava vitória? O Senhor lembra, Senhor, que cada vez mais o Senhor fez isso na minha vida? O Senhor lembra, Senhor, que cada vez mais os filhos dele e o Senhor tem me dado a vitória, tem mandado eu fazer, tem feito? O Senhor lembra quando o Senhor tem mandado o povo investir cada vez mais no pano de saco? O Senhor lembra quando o povo cada vez mais se sujou tudo de cinza? Senhor, eu não aceito essa enfermidade na minha vida, eu não aceito morrer, porque o Senhor cada vez mais tem falado comigo. Senhor, eu não aceito isso, não há cada vez mais a sepultura te adorar, há cada vez mais o morto te louvar, há cada vez mais o morto, cada vez mais trabalhar para ti, e cada vez mais as lágrimas começaram a se derramar, mas a presença do Senhor estava ali sobre aquele quarto, a unção estava ali cada vez mais, e Zedequias cada vez mais falava que não aceitava aquilo naquela vida dele, assim como o crente sincero cada vez mais fala com o Senhor: eu não aceito, Senhor, isso na minha família, eu não aceito isso lá dentro da minha casa, eu não aceito, Senhor, essa tribulação. E assim, meus irmãos, Deus tem trabalhado a favor de nós, Deus cada vez mais tem nos enchido
permitido, tem nos dado vitória. Porque você cada vez mais não tem medido esforço para clamar, mas através da lágrima, através da oração dos Ezequias, o Senhor cada vez mais olha, cada vez mais para o palácio novamente. Olha que cada vez mais Isaías está no pátio. Isaías cada vez mais querendo despedir daquele povo. Vem a palavra do Senhor cada vez mais em falar com Isaías. Volte lá, acrescenta mais 15 anos sobre a vida dele. Volte lá e cada vez mais fala com ele, eu estou acrescentando mais 15 anos. E assim, meus irmãos, Deus tem falado por muito aqui no nosso meio. E cada vez mais o Senhor tem levado em certo lugar, mas chegou lá, vem de profetizar, tem parado. E o Senhor cada vez mais fala, abra a tua boca que eu quero curar através de ti. Abra a tua boca que eu quero cada vez mais fazer mudar o cenário aqui. Abra a tua boca que cada vez mais quer jogar o demônio por terra. E você tem ficado calado. Ah, Senhor. E o Senhor tem falado, ah, Pai, tem misericórdia, Pai. O que eu vou fazer aqui? O Senhor tem falado cada vez mais, não se envergonhe de mim, porque diante do Pai eu envergonharei de ti também. E o Senhor me fala, meu irmão, não se envergonhe dele. E assim cada vez mais Ezequias voltando até aquele quadro, Isaías voltando até o quadro de Ezequias, falando cada vez mais a palavra profética. O Senhor mandou voltar aqui cada vez mais, se tu não morrerás mais. E Ezequias olhava para ele, mas por que eu não morri mais? Porque o Senhor está acrescentando mais 15 anos na tua vida. 15 anos cada vez mais de prosperidade. As guerras vão vir, ele vai entrar na frente, vai te dar vitória. Os filhos vão se levantar, mas ele vai te dar vitória. Subir a cantar na séria. Entra cada vez mais nessa peleja. Entra cada vez mais nessa guerra, Pai. E assim Ezequias cada vez mais mudando de posição. E cada vez mais ele olhando para Isaías ali. Isaías falava com ele assim, ó, Deus manda te acrescentar 15 anos. Ele falava assim, não acredito. Eu cada vez mais eu duvido. Ah, você está duvidando, o Senhor falou com ele, se você está duvidando, eu darei um sinal para ti. Assim quando pôr o sol cada vez mais, o sol amanhece pela manhã, e o sol vai se pôr lá no oeste, eu voltarei o sol mais 15 horas, voltarei o sol para trás, e assim quando o sol voltará tudo novamente, o dia, a noite vai se acabando, o dia ia voltar novamente. E cada vez mais Ezequias não queria falar aquilo para Isaías. Mas você sabe o que é isso, meu irmão? É fazendo prova com Deus, é fazendo prova cada vez mais. Quando o povo vê Deus tem provado, o povo quer fazer prova com Deus. E Deus cada vez mais tem falado, faz prova comigo, faz prova comigo. Pode fazer, pode fazer prova comigo, eu sou contigo. Tu pode correr, mas aonde que eu vou estar, tu vai porque eu sou contigo. Não pode tentar desviar, mas eu te colocarei lá. Não foge igual Jonas. Muitos têm chamado e tu não tem ido. E cada vez mais Deus está me falando nessa noite. Ele falando com o povo para levar a palavra. E o povo cada vez mais tem se envergonhado. Tem cada vez mais colocado uma coisa diferente. Ai, hoje não posso ir. Vai inventando desculpa. Deus fala, não temas, quem te chamou foi eu. Eu prospero cada vez mais sobre a tua vida. Eu que dou cada vez mais saúde. Eu que dou prosperidade. Eu que cada vez mais, quando você me clama, eu quero lá. Quando você me clama, cada vez mais eu pulo lá. E Deus cada vez mais falando com Ezequias. E assim mesmo que o sol tem voltado. E cada vez mais Ezequias tem se maravilhado. Assim é como o Senhor é comigo. Assim é como o Senhor cada vez mais tem falado. Como o Senhor tem acrescentado mais 15 anos. Mas Ezequias cada vez mais se alegrando. Ezequias cada vez mais se atribulando mais. Ezequias na mesma hora da alegria deixou a corrupção entrar no meio. E cada vez mais contando a bênção para todos. Mas o servo da Babilônia,
canta lava séria. A Bíblia não vai nos falar cada vez mais. Vai ser o servo da Babilônia, vai Ezequias se maravilhando da cura onde não tinha jeito. Aquele câncer não tinha jeito para ser curado. Aquela enfermidade já estava corroendo tudo. Mas Deus tem dado vitória. E o povo se alegrou. O povo é que esse homem tem que se levantar. Canta lava subir, canta lava séria. A presença, Pai. A presença, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Como Deus tem falado cada vez mais. Desperta, povo de Deus. Desperta, se coloca de pé. Não conta aquilo que eu tenho para a tua vida para qualquer um. Não conta aquilo que eu tenho preparado para ti para qualquer um. E cada vez mais, quando diz Ezequias ali se maravilhando. Eles falando cada vez mais com aqueles soldados. O Senhor tem me curado, meu Santo. O Senhor tem me curado, eu só levantei a mão, o Senhor tocou no meu dedo e me curou. O Senhor tem me tocado, cada vez mais tirou a enfermidade. O povo cada vez mais se alegrando. Mas vem cada vez mais aquele, meu irmão, que não aguenta ver tudo de pé. Vem aquele que cada vez mais quer ver tudo deitado. Vem aquele que cada vez mais quer ver você caído. Quer ver cada vez mais você em cima da cama. E vem cada vez mais aquele soldado. Oh, maravilha! Como Deus tem na tua vida, como Deus tem operado. E o palácio cada vez mais ali. O povo se alegrando, mas aquele soldado cada vez mais vivendo na Babilônia. E Ezequias se alegrando naquela presença do Senhor sobre a vida dele. Assim cada vez mais falando com aquele servo. O Senhor, tudo que eu tenho pedido, Ele tem feito, Ele tem me curado, tem me libertado, tem cada vez mais ali entrado na guerra. E essa cura não tinha jeito para ninguém. Essa cura aqui, cada vez mais, se não for temente com Deus, Deus não cura. Mas Deus fala que eu tenho te curado. Quanta bênção, mas não mostra os teus bens. Quanta bênção, mas não leva para teu quarto. Quanta bênção, não leva para tua cozinha. Quanta bênção, cada vez mais não leva para o teu quintal. Quanta bênção, cada vez mais não leva para Deus maravilhoso. E cada vez mais aqueles soldados se maravilhando. Ezequias cada vez mais sentindo importante no meio do povo. Mas aquele soldado fazia melhor. Falava cada vez mais. Olha, Ezequias, como Deus tem se maravilhado. E o que Deus tem feito mais na tua vida? Deus me deu arma para guerrear. Deus me deu vitória. Deus me deu escudo de ouro. Deus me deu bacia de ouro. Deu cada vez mais tudo que deu aqui do Senhor. Mas o servo cada vez mais que vem da Babilônia perguntando, mas onde fica tudo isso? Canta lavassúria, canta lavasséria. E assim, meus irmãos, quando você tem contato a tua vitória, tem mostrado cada vez mais o que quarta a tua cozinha. Assim como os Ezequias foram maravilhas, cada vez mais que tem acontecido, com a presença de Deus cada vez mais sobre a vida dele. Ali começou a abrir a porta do palácio, cada vez mais cascarada para aquele homem. E cada vez mais aquele homem tentou se maravilhar mais ainda. E falava cada vez mais a Ezequias, mas o tesouro que Deus te deu, onde que fica? Não está aqui nesse quarto. As lanças cada vez mais que tu vai para a guerra, onde que fica? Fica ali junto cada vez mais ali. Vamos lá, vou te mostrar tudo que o Senhor tem me dado. Vou te mostrar tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Vou te mostrar os ouros, as pratas. Vou mostrar tudo, não vou deixar nada sem te mostrar. Vem cá ver para você ver. Mas Ezequias cada vez mais ali olhando para aquele homem, se alegrando. Quando tem chegado, meu irmão, chega o teu vizinho cada vez mais, você tem chegado uma coisa diferente, o vizinho já passa assim para te ver. Olha, chega uma coisa boa aí. Mas você tem cada vez mais falado assim, eu ganhei isso, vem cá ver. Aí chega cada vez mais ali para mostrar o vizinho. Chega aí para te mostrar, chega aqui dentro do meu quarto, olha aqui. A vizinha passa aquele olho de olho assim, já começa a desejar tudo aqui para a vida dela. Aí já começou igual aquele soldado ali cada vez mais da Babilônia, tem desejado ali sobre o teu coração. Eu quero saber onde que fica tititi. Assim cada vez mais Ezequias mostrando tudo. E assim cada vez mais o Senhor falava Isaías, se coloca de pé. Se coloca na posição, coloca na chave.
Começa a baixar. Vai lá cada vez mais, fala com os Ezequias. E ordem que autoridade que ele tem encostado aquele povo da Babilônia. E cada vez mais que autoridade ele tem cada vez mais se achado em si mesmo, se maravilhado pelaquela cura e mostrado tudo. Fala com ele que o povo da Babilônia vai vir, vai levar tudo. E cada vez mais ali, meus irmãos, aquele é o homem da Síria, aquele soldado pela maravilha que ele tem se mostrado cada vez mais para Ezequias tem mostrado para ele. Ele tem se maravilhado tanto que ele falou assim: agora o rei vai se irritar mais. O rei da Babilônia vai se irritar mais. O rei da Babilônia vai ser o mais milionário aqui da face de Israel, daqui da face tudo. E o Senhor já é com ele, então o Senhor vai ser mais ainda. E assim tem martelado mal, meu irmão. Quantas vezes que cada vez mais Deus fala: não mostra a tua casa para ninguém. Não mostra a tua casa para ninguém. Quando você tem mostrado, meu irmão, chega o tititi, fala assim: ó, lá na casa de fulano de tal, vem um vaso lá brilhoso, eu acho que é de ouro, vai cá ver para você ver. Vou esperar a irmã dormir, que eu pulo a janela. Vou esperar a irmã dormir, cada vez mais eu abro a porta com grampo. Vou esperar a irmã dormir, que eu levanto lá. Vou esperar ela sair, é melhor. Assim, meu irmão, tem muito martelado sobre a vida do crente. Tem martelado sobre a vida daqueles que cada vez mais têm se alegrado nas maravilhas do Senhor. Mas às vezes de alegrar só na maravilha do Senhor, mas tem mostrado teus bens todos. Às vezes mostra: olha aqui o que o Senhor fez na minha conta bancária. Olha aqui. E o povo tem se invejado disso. O povo tem olhado para ti, como é que ela conseguiu. Está roubando. Ah, Senhor, tem misericórdia dessa irmã. Tem martelado o irmão, tem cada vez mais martelado o irmão. E o Senhor cada vez mais fica cada vez mais na dispensação de paz. Fica na alerta de paz. Canta lá basúbia, canta lá basébia. Não mostra o que eu te dei para ninguém, só apenas conta a cabeça. Só fala que eu cada vez mais fiz na tua vida. Não mostra aquilo que eu tenho te dado. Cada vez mais o Senhor tem falado, meu irmão, que muitos têm mostrado as bênçãos que Ele tem dado. E o povo tem se invejado cada vez mais contra a tua vida, tem se levantado falso testemunho. E o povo cada vez mais tem falado o que ela está fazendo para conseguir tudo isso. Hoje a irmã não tem nada, já tem um carro de um ano. Hoje a irmã não tinha nada, já está batendo, já chegou lá na caixa e comprou a casa. Mas não sabe, meu irmão, você tem um joelho no chão com aquele lá de cima. Não sabe que você tem um propósito com aquele lá de cima. Não sabe que você tem um som daquele lá de cima. E Deus tem falado, meu irmão, cada vez mais conosco, que nós cada vez mais temos que ficar na dispensação. A bênção é para ser contada, não é para ser mostrada dentro do nosso lar, nem do nosso trabalho. Porque a maldição vem, meu irmão, através dos nossos olhos. Porque muitas vezes que não quer ver você de pé, muitas vezes quer ver só ser caído, ser cada vez mais prostrado. Assim como foi Ezequias, ficar em cima daquela cama ali. E Ezequias, cada vez mais, se não tivesse cada vez mais um propósito com o Senhor, em oração, em propósito, o Senhor não tinha curado. Mas o Senhor está me falando nessa noite. Fica cada vez mais na dispensação. Ah, tem gente que vai na tua casa só para ver tua casa. Tem gente aqui cada vez mais: não, irmão, entra aqui, vamos tomar um café comigo. Aí começa a andar para lá e para cá. Essa pessoa começa a olhar a sua casa toda, se admirando em tudo. E Deus fala: meu irmão, não faça isso. Não faça isso, que grande mal está fazendo contra a tua vida. Está martelando o mal contra a tua vida. Assim como foi sobre a vida do rei Ezequias. Assim como aquele soldado veio, juntou o soldado todo. E assim cada vez mais, quando chegando ali sobre Israel, assim entrando sobre aquele palácio, falava assim: onde fica Ezequias? Onde fica a arma? O soldado tomou a direção: as armas ficam aqui, os vasos de ouro ficam ali, aqui fica as lanças, fica tudo, se vocês precisarem, está tudo aqui. São só esses 4 quartos aqui, ó, que está a herança toda, tem ouro e tem prata. Então a gente, meu irmão, tem que ficar cada vez mais esperto. Aqueles que a gente levamos para a nossa casa, nós temos que ficar esperto cada vez mais, porque Deus é contigo. Mas Deus, para dar livramento, nós temos que fazer nossa parte também.
Nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos levar cada um para a nossa casa e falar assim, não, aqui ó, isso aqui eu comprei e parcelei de 10 vezes. Aí vai falar, você parcelou sim, viu? Eu sei que você parcelou. Você chegou lá, comprou esse trem à vista lá, você fez alguma coisa. Aí começa a pensar mal de ti. E Deus fala conosco nessa noite. Fica cada vez mais na dispensação. Não mostra o que Deus te deu para ninguém. Conta a bênção. Acredita quem quiser. Então Deus tem falado conosco, meu irmão. Se cada vez mais não está acreditando, que muitas vezes fala contigo assim, ó, eu só acredito bem, minha bênção você não vai ver não. O que Deus tem guardado para mim, você não vai ver não. Porque é somente eu e Deus. É um propósito eu e Deus. Não adianta, meu irmão. Muitas vezes você está de pé pela misericórdia do Senhor. Quantos tem mostrado cada vez mais laço, tem feito laço, tem te apontado, tem te caluniado, mas você, para ser serva de Deus, tem abraçado. Jesus te ama, mas quem está bem é seu mal. E assim, cada vez mais Deus fala conosco, meu irmão, que nós temos que ficar sempre na alerta em nome de Jesus. Fica cada vez mais essa palavra para os irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Aquele que trouxe os acordos, eu perdi. Em nome de Jesus, vou levantar o Senhor, oferta, dízimo, aqueles que trouxe. Vou orar cada vez mais por vocês, em nome de Jesus.